João, capítulo 9. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 4. A crença que prevalecia entre os judeus era que enfermidades ou deficiências eram castigos de Deus aos pecadores. Por isso que geralmente a sorte de um homem cego de nascença, por exemplo, era a de viver como um mendigo. Aquele homem cego deveria estar em seu costumeiro lugar, esperando ouvir o tilintar das moedas que caíssem em sua vasilha. O relato de João não diz que o cego pediu para ser curado, e nem que Jesus lhe comunicou o que estava prestes a fazer, e sim que ele cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aquela mistura nos olhos do cego. Imagino aquele homem tateando os braços e o rosto de Jesus, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse dizer alguma palavra, ouviu uma agradável voz que lhe ordenou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então ele foi, lavou-se e voltou vendo. Numa linguagem científica, Jesus tinha acabado de entrar no córtex visual primário daquele homem e restaurado os danos que o fizeram nascer cego. Mas um fato curioso é que mesmo que uma criança nasça com a sua visão perfeita, se lhe fosse colocado um tampão em um dos olhos, privando aquele olho de ter acesso à luz nos 2 ou 3 primeiros meses de vida do bebê, este ficaria irreversivelmente cego do olho que foi obstruído. Ou seja, é o contato dos olhos com a luz que desenvolve a visão. O porquê de Jesus ter aplicado lodo nos olhos do homem não sabemos, mas a sua declaração anterior define bem o que ele desejava realizar em sua vida. Sou a luz do mundo. Então me pego a pensar que Jesus mandou aquele homem se lavar, porque se simplesmente o tivesse curado naquele momento, se a primeira imagem que ele tivesse visto fosse da pessoa de Jesus, seus olhos sempre adormecidos para a luz do sol não suportariam contemplar de pronto os brilhantes raios do sol da justiça. Parece que esses milagres extraordinários tinham um dia escolhido a dedo para acontecer, o sábado. Conforme a considerável lista de várias regras sabáticas criadas pelos líderes judeus, uma delas proibia cuspir no chão em dia de sábado, pois a saliva estaria regando a terra. Os judeus estavam com algum tipo de tampão que os tornavam cegos espirituais. Não aceitavam a Cristo e suas obras porque não tinham olhos espirituais para nele crer. O sábado era um dia de rituais vazios e reuniões religiosas, e o que passasse disso era considerado grave pecado. Após escrever tantos preciosos conselhos em Eclesiastes, o sábio Salomão terminou com a seguinte conclusão: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Notem que ele não disse que isto é dever de todo judeu, e sim de todo homem. E ao contrário do que julgavam os judeus, Jesus foi o perfeito exemplo de obediência. Em nenhum momento transgrediu os mandamentos de seu Pai, mas os confirmou e engrandeceu, sendo um fiel praticante de sua palavra. E a cada sábado, sua luz incidia o perfeito brilho de um dia especial de cura e restauração. A primeira voz angélica nos diz:
Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Ora, qual é o único mandamento que nos lembra que Deus é o Criador de todas as coisas? Há uma luz especial sobre o quarto mandamento da lei de Deus, e certamente Jesus também deixou isso bem claro. O profeta Isaías declarou que de um sábado a outro sábado adoraremos ao Senhor na nova terra. Isaías capítulo 66, versículo 23. Após citar um importante princípio sobre os 10 mandamentos, Tiago diz que seremos julgados por esta lei, a qual ele chamou de lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versículos 10 ao 12. Paulo escreveu que resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. O remanescente dos últimos dias possui as seguintes características: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Portanto, é nosso dever, meus irmãos, brilhar a luz de Cristo, especialmente aos sábados. A obediência como uma obrigação cega não é obediência, é presunção. Mas a obediência como resultado do temor a Deus e do amor que lhe devotamos é a manifestação da luz de Jesus em nossa vida. Crês tu no Filho do Homem? Então faça as obras de Deus enquanto é dia. O adore todos os dias, mas principalmente no dia que Ele abençoou, santificou e descansou. Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3. E te deleitarás no Senhor. Isaías capítulo 58, versículos 13 ao 14. Vigiemos e oremos. Bom dia, adoradores do Criador. Oremos pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida, para que o caráter de Jesus seja formado em nós. Rosana Garcia Barros.